João capítulo de número 14, os irmãos que estão acompanhando, nós estamos no quinto passo, do nosso fruto do Espírito. Nós estamos falando sobre fruto do Espírito. É o que nós precisamos, Fruto do Espírito. João 14, versículo de número 27. Todos os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixa eu falar de novo, a minha Bíblia aqui é diferente. Deixo-vos a paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Pai, nós queremos te dar graça, te bendizer, te louvar por esse ano de 2019. Nós estamos hoje no 17º dia, com cultos todos os dias, Senhor. Por isso te agradecemos, por isso te louvamos, por isso te bendizemos. Nessa noite, querido Espírito Santo, mais uma vez pedimos a tua ajuda e pedimos que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, como o Senhor sempre faz, repreenda do nosso meio, Pai, todo tipo de espírito contrário, todo tipo de obra contrária, todo tipo de trabalho que é realizado no mundo espiritual e no mundo natural, para que a sua palavra não produza o efeito pela qual ela é enviada, que seja desfeito aqui nessa noite, no nome de Jesus. E que a tua palavra, Pai, após ser pregada, Senhor, ela encontre o endereço certo, a morada certa. Ela permaneça em nós, em nossos corações. Não deixe a gente ouvir com o ouvido e sair pelo outro. Mas que quando cada um de nós tivermos a necessidade de praticá-la, ela floresça em nós, ela apareça. E assim ela produza nas nossas vidas o efeito pela qual ela está sendo enviada. Com isso teremos sucesso tanto na vida espiritual como na vida secular. Senhor, fique conosco nessa noite, Pai. E realize aqui nesse local o teu querer e a tua vontade. É o que todos nós aqui te pedimos e te agradecemos, certos da sua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Tome o seu assento, meus queridos irmãos. Pastor Isaías Cardoso está na cidade de Nova Santa Rosa. Está dando posse ao pastor Sérgio, pastor presidente, que vai assumir aquela cidade. Ontem nós estivemos em Veracruz do Oeste, hoje ele está em Nova Santa Rosa e amanhã ele estará em Maripá, parece que é o nome. Então, o nosso pastor até quinta-feira, Pato Bragado, isso, estará dando posse em algumas cidades aqui do Paraná, por isso a ausência dele. Queremos dar bem-vindos aos nossos irmãos que chegaram de viagem, que Deus abençoe vocês. Estamos vendo alguns rostos aí que fazia dia que nós não vimos, irmã Cleusa? Glória a Deus, são muito bem-vindos, que Deus possa abençoá-los. Também os que estão nos visitando, os irmãos, acho que estão... Quem que está nos visitando aqui nessa noite? Dê um sinalzinho, está lá, Deus abençoe vocês, são muito bem-vindos. Imperatriz do Maranhão, bem pertinho, Deus abençoe, são muito bem-vindos mesmo, que Deus possa abençoá-los grandemente. Queridos, nós vamos falar de um assunto por demais de interessante, que se eu fazer uma pergunta para vocês assim, quanto você daria para ter a plenitude da paz na sua vida? Eu ouviria algumas pessoas dizerem assim: pastor, eu daria tudo que eu tenho. Outros diriam assim: olha, pastor, o que fosse necessário fazer para que eu possa ter a plenitude dessa paz, eu faria. Para que eu conseguisse encontrar a paz, eu pagaria o preço que for necessário. O que mais se procura hoje em dia, o que mais as pessoas querem hoje em dia é a paz. Eles procuram de todas as maneiras, eles andam de todas as maneiras atrás da paz, querendo encontrar a paz. É o que nós levantamos pela manhã e dormimos à noite na procura ou na ansiedade de encontrá-la, de descobri-la, para que nós possamos vivê-la, para que nós possamos vivenciá-las. Agora o problema, queridos irmãos, é que nem todos nós sabemos o que é paz, Nem todos nós. Algumas pessoas
Se eu perguntar para elas o que você entende por paz, ela vai dizer que é a ausência de conflitos, a ausência de problemas, a ausência de dificuldades, né? Essa é a paz que existe para o lado de fora. Essa é a definição de paz que existe fora da igreja, fora do povo de Deus. A ausência de perturbações, a ausência de enfermidades, a ausência de guerras, a ausência de problemas. As pessoas lá fora definem isso como paz. Então, se isso realmente for paz, nós já temos uma resposta concreta que ninguém no mundo terá paz. Nenhum ser humano poderá alcançar a paz, porque jamais alguém terá ausência de conflito, terá ausência de dificuldades, né, pastor Nilton? Sempre eles surgirão. As dificuldades, o conflito, as angústias, as necessidades são naturais. A maioria das vezes elas não vêm para destruir o ser humano, ela vem até para trazer crescimento para a vida do ser humano. Já pensou você tivesse nascido, nunca tivesse passado por um probleminha sequer, um menor que seja, a pessoa o que você seria? Você seria uma pessoa literalmente insuportável. Porque você não saberia lidar com situações adversas. Você ia querer que todas as coisas acontecessem do jeito que você acha que deveria acontecer. Então a paz, essa é uma das definições que a gente encontra. Alguém diz que ter paz é estar isento de ira, é estar isento de desconfiança, é estar isento de relacionamentos que causam perturbações. Então, as definições de paz, elas são as mais variadas que existem. Você vai achar dezenas de definições de paz. Eu coloquei aqui que, para algumas pessoas, paz é quando não existe nenhum tipo de sentimento negativo. A pessoa diz que está em paz daí, presbítero Roberto. Então, dá uma olhada aqui. A paz, você vai defini-la, talvez, na sua vida, na sua situação, de uma forma... Talvez cada um de nós vai ter uma definição para a paz. Alguém diz que a paz é uma sensação de descanso e de satisfação plena. Então vê que com essas definições não existe paz. A paz é uma irrealidade. A paz é um sonho que todos nós temos e que jamais alcançaremos. Se estas definições que existem no mundo secular foi a definição correta para a paz. Porque as pessoas, na ânsia de procurar essa paz, elas vão cometendo e praticando coisas que, às vezes, elas mesmas se assustam, né? Para poder alcançar ou para poder conquistar tão desejada paz. O homem, naturalmente, ele já é um ser em conflito. Nós estamos o tempo todo em conflito. Nós somos uma guerra civil ambulante. A gente não aceita qualquer coisa. Se eu gostar da cara do Jove, o que ele fazer, eu acho legal. Mas se eu não gostar, eu me tranco. Eu fico armado. Por que isso? Por que aquilo? Então já acabou a minha paz. Porque eu não gostei da sua cara. É só um exemplo, porque eu gosto demais da tua cara. Entendeu? É assim. Então você pode ver que nós somos literalmente pessoas que, por si próprio, a gente já estamos em conflito permanentemente. A gente está sempre tentando, está sempre procurando uma guerra. A gente nunca está apaziguando uma guerra. A gente está sempre procurando um jeito de começar essa guerra. Não é verdade, Marceli? Sempre estamos procurando uma forma para que essa guerra ela se desencadeie na nossa vida. E nisso a gente entra em conflito com o próximo, entra em conflito com Deus e entra em conflito com a gente mesmo. Então a gente é uma guerra civil ambulante. Eu vi isso num livro, achei extraordinariamente fantástico quando o escritor escreveu isso. E ainda, às vezes, além de estarmos em conflito com tudo isso, ainda estamos em conflito com a natureza. Quer ver alguém? Aqui não vai ter, eu tenho certeza absoluta. Aqui na nossa região não tem, nem lá em Imperatriz do Maranhão. Choveu, a pessoa reclama porque choveu. Não é mesmo? Estava um calor de 40 graus, ela estava reclamando porque estava um calor de 40 graus. Aí Deus manda uma chuva torrencial. Pá! Meu Deus do céu. A gente levanta a mão para o céu, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, para aí já reclamam por causa da chuva. Nota-se que nós,
além de não definirmos e não conhecermos a paz, ainda a gente faz com que ela fique cada vez mais distante de nós. Porque a gente, tudo quanto é coisa, a gente bota um porém ou um mais, né? Choveu, tá ruim. Deu sol, tá ruim. Então é uma questão que, às vezes, eu quero fazer uma analogia aqui como pastor e como pregador, que eu acredito que Deus chama os seus anjos mais chegados, né? Gabriel, Miguel, e fala: como que eu pude inventar uma criatura dessa? Como que eu pude construir uma criatura desse jeito? Porque é interessante, se você parar para fazer uma autoavaliação, se você parar para fazer uma autoavaliação de si mesmo, tá? Porque fazer autoavaliação do nosso próximo é muito fácil, mas fazer da gente, você vai ver que a gente tem muita coisa para poder mudar. E na busca pela paz, queridos irmãos, a gente, em primeiro lugar, a maioria das pessoas, elas começam a buscar a paz em lugares errados. Porque paz não é lugar e paz não é coisa. Paz é um estado, é uma condição. Então as pessoas, na busca da paz, elas começam a procurá-la. E eu e você estamos inseridos nisso, tá? E aí algumas pessoas, quando estão numa aflição terrível, sem solução para os seus problemas, na busca da paz, ela fala: vou lá no Pai de Santo, São Tomé, na feitiçaria, porque me ensinaram que se eu passar 7 vezes numa porta, quebrar 4 galinhos de arruda, fazer um negócio, eu vou ter paz. As pessoas dizem que eu vou ter paz, eu vou encontrar paz nisso aí. Outras pessoas resolvem procurar a paz, queridos irmãos, nos shoppings. Às vezes o cartão de crédito está quase estourando, o limite já está arrebentando, a situação está complicada, mas lá naquele shopping eu vou encontrar a paz que eu desejo, a tão sonhada paz. Porque tem pessoas que acreditam que a paz está no comprar, tem pessoas que acreditam que a paz está no adquirir, tem pessoas que procuram paz nos programas televisivos. Aqui não tem, mas tem gente que assiste novela do começo ao fim, dependendo do final do capítulo da programação, não vem para o culto, porque, nossa, o final hoje está terrível, né? Me lembro de quando eu não era crente, do rock santeiro, meu Deus, a gente assistia até acabar. Aquela época eu não era crente, tem 30 anos isso aí, né? Aquilo ali, meu pai e minha mãe, a gente fazia, todo mundo ficava lá na frente, que era interessante, procurando um meio de lazer, de não sei o quê, achando que nós encontraríamos paz nessas coisas. As pessoas procuram paz em livros de autoajuda. É o que mais acontece no nosso meio, é a pessoa procurando paz em livros de autoajuda. Faz isso, faz aquilo, você é isso, você é aquele outro, você nasceu para isso, você nasceu para aquele outro, você tem isso em você, você é isso, você é aquele outro. E aí elas tentam fazer aquilo, mas na maioria das vezes, nota-se que não funciona. Nota-se que a coisa parece que falha, mesmo que você cumpra todo aquele ritual, tudo aquilo que o livro de autoajuda falou, nunca diga não, sempre diga sim. Que o teu otimismo vai fazer você encontrar paz. Vai dizendo sim para tudo quanto é coisa para você ver. Depois espera o resultado. Então são coisas que as pessoas procuram a tão sonhada paz em lugares errados, que não vão encontrar. Outras procuram a paz em coisas erradas. Por exemplo, que a gente ouve falar muito aí, as nossas psicólogas sabem muito disso, o vazio existencial, né, irmã? As irmãs aí que cuidam de pessoas, as pessoas estão vazias. As pessoas estão procurando alguma coisa, elas estão sem saber que rumo tomar e elas ficam na procura de alguma coisa que vá preenchê-las, que vá trazer paz para elas. Elas olham em redor, elas encontram quase tudo que tem, ou melhor dizendo, tem tudo que deseja às vezes e ainda continuam vazias. Aí elas partem para o alcoolismo, partem para o sexo, parte para o dinheiro, não é mesmo? Parte para as drogas e parte para um monte de coisa que infelizmente não proporciona para elas esse sucesso. E a prova disso está onde? Está no livro de Cantares, capítulo 2, quando Salomão disse: eu procurei a felicidade, a satisfação em bebidas e não encontrei, em mulheres e não encontrei,
Em poder e não encontrei, e em dinheiro e também não encontrei. Nós estamos falando do cara mais sábio que já existiu aqui na Terra. Só que as pessoas acreditam nisso. Eu conheço pessoas que são extremamente frustradas porque elas querem ter. Elas simplesmente perderam o foco da vida, da natureza existencial dela. Se ela não tem, a fulana tem e eu não tenho, então eu estou frustrada. Eu estou para baixo, eu não sou mais ninguém. Perderam o foco, se desvirtuaram do que foi chamado. Porque nenhum de nós foi chamado para ter alguma coisa. Se temos, a gente dá glória a Deus. A gente dá aleluia. Mas se não temos, a gente também dá glória a Deus, também dá aleluia. Porque nós fomos chamados para sermos algo. São duas coisas bem distintas, bem distantes uma da outra. Então as pessoas começam a procurar a paz em coisas erradas. Elas acreditam que se ela tomar uma dosinha, vai encontrar paz. Se ela fumar um charuto, vai encontrar paz. E aí acaba se decepcionando, porque na realidade acaba não encontrando aquilo que ela deseja. E elas também procuram a busca pela paz, além de procurar em lugares errados, em coisas erradas, elas também procuram a paz em ações erradas. Isso aqui é muito interessante. Procura paz em ações que elas pensam estar fazendo a coisa certa, que alcançarão paz através das suas ações, e elas acabam se frustrando. Por exemplo, a pessoa que tem compulsão por comprar, ou ela é consumista inveterada, ou inveterado, né? A gente fala assim, as mulheres falam, ué, pastor, é só mulher que compra? Não, é verdade, o homem também compra muito. Compram além do necessário, além do que precisa, além do que tem necessidade, porque acreditam que fazendo isso, eles encontrarão paz. E no final, quando chega a fatura, a paz foi embora. E aí pronto, aí a guerra está armada. Porque na hora da fatura, é igual pecado, irmãos. Eu vi uma vez uma pregação num congresso nosso, acho que vocês lembram, disse que pecado é assim. Você vai pecando, vai pecando, vai pecando, vai pecando, mas vai chegar o dia que a fatura vai chegar. E todos nós vamos ter que pagar, igual o cartão de crédito, né? Os consumidores inveterados, eles só estão felizes se estiver comprando alguma coisa. Ou se estiver adquirindo algo, como se nós tivéssemos 50 braços, 200 pés, nós tivéssemos aí coisas que não dá para entender. Vocês já notaram? Acho que aqui não tem, né? Lá em casa também não funciona assim, mas tu já viu? Que é uma coisa interessante dar aquela brisa no guarda-roupa. Eu acho lindo aquilo ali, acho maravilhoso. Eu falo, Deus, é coisa celestial. Rafael abre o guarda-roupa, tem 68 mudas de roupa. E aí fala, eu não tenho roupa para ir para a igreja. Não acontece aqui. Está de fora a fora. Agora tem uma moda que eu acho lindo também, que eu não sou contra, que é o closet, não é isso que é o nome do negócio? Que é só para sapato e blusinha. Coisa linda. Está errado? Não está errado. Quem pode, pode. É sempre o que eu digo. Eu estou pregando para quem não pode e quer fazer. Agora quem pode, faça tranquilo, não tem problema nenhum. Não te trazendo problemas isso aí. Então a gente vê assim que parece que foge à realidade das coisas. Vai ter calçado que você vai ter ali, que você jamais vai usar, vai ficar 20 anos ali, mas vai ficar ali. São 149 pares de sapato. E eu vi um irmão, um homem, eu fui na casa dele, fui visitá-lo na cidade, perto de Toledo, não vou falar o nome da cidade, tem um monte de cidadezinha perto de Toledo. E eu fui na casa dele, ele me mostrou um closet dos sapatos dele. Tinha mais de 50 par. E eu falei, que número o senhor calça? Ele falou assim, 38. Eu falei, meu número. Na esperança que ele ia falar, leva 5 para você. Não me deu nenhum. Minha esperança era essa. Eu falei, que número você calça, rapaz? 38. Eu falei, meu número. Eu falei, ele ia falar, escolhe 5 aí, pastor. Eu escolhi 5, não ia querer aqueles mais bonitão para não ficar chato, mas não me deu nenhum. Então é isso, tem pessoas que acreditam que vão encontrar paz assim, comprando, tendo, adquirindo, possuindo, até o momento que elas descobrem que tudo aquilo que elas têm não vale nada. Não tem valor nenhum, não conseguiram a tão sonhada paz. Ações erradas na busca pela paz. Por exemplo, um mal que está acontecendo no nosso meio. Homens e mulheres que procuram a paz sexual através da pornografia. É gigantesco
gigantesco número de homens e mulheres que procuram a paz na sua vida para satisfazer alguma coisa através da pornografia. Elas acreditam que ela fazendo aquilo ali, ela vai satisfazer uma necessidade e ela vai ter alguns momentos de felicidade. E o interessante é que quando a gente avalia esses casos, a maioria deles diz assim que os tementes a Deus, que essa vai ser a última. Mas é igual cocaína, é igual crack, né? Uma dose só, essa dose não serve para a próxima. Então elas vão procurando, elas acreditam que se fazer isso, meu casamento não está muito legal, não sei o que, não sei o que lá, eu vou fazer isso que daí eu vou encontrar paz. Aí depois vem um tal de um sentimento de culpa, que a paz desaparece também. Ações erradas pela busca da paz. Outra ação que se faz para buscar a paz, e essa é quase que uma coisa normal no nosso meio, é a tal da mentira. As pessoas mentem para buscar paz. E eu jamais vi alguém que através da mentira encontrou uma paz permanente, uma paz plena. A mentira tem perna curta, diz aí fora, né? E aqui nós dizemos que a mentira é filha do diabo. Então todas as vezes que eu minto, eu estou gerando alguma coisa para o diabo. Então eu passo a ser a mãe da mentira. Se o pai é o diabo, eu sou a mãe, porque eu estou gerando alguma coisa para ela nascer. Ela tem que nascer através de mim. Então mentira, mentirinha, mentirona, mentira branca, mentira branca, mentira santa. Quem já viu falar isso? Sangue de Jesus tem poder, mentira santa. Mentira jamais vai resolver alguma situação. Mentira traz descrédito. Eu já falei disso aqui na igreja. Traz descrédito, traz vergonha. E as pessoas acreditam que através da mentirinha vamos resolver, vamos ter paz. Pode falar, irmão Celso. Fofoca santa, né? A maioria delas é, olha, aquele irmão fez isso, mas tô falando só para você orar, tá? Então as ações pela busca da paz, às vezes acabam sendo ações erradas. Uma outra coisa também que a gente faz para buscar paz é o ativismo. Você já viu pessoa que levanta 5 da manhã e dorme 2 horas da madrugada? Corre. Por que você faz tudo isso, irmão? Porque eu preciso ganhar um pouco mais, melhorar minha vida para me encontrar paz. Quando ele realmente precisar de paz, ele já vai estar enfermo, vai estar doente, não vai ter mais o que fazer. Eu ainda prefiro ficar com aquela palavra que em vão o homem levanta de madrugada, em vão o homem levanta cedo e dorme de madrugada, se o Senhor não o abençoá-lo. Eu ainda acredito que a bênção vale mais do que dinheiro. Quantos me compreendem, diga amém. Eu acho que a igreja precisa da bênção e não do dinheiro, porque a bênção leva onde o dinheiro jamais vai poder levar você. A bênção tem o poder de fazer coisas que o dinheiro jamais terá. Então o ativismo também faz com que pessoas corram demais na busca do quê? Da paz. Porque se eu comprar vou falar um carro aí bem, como é que um carro bem, um Mercedes, se eu comprar aquele Mercedes, é tudo que eu queria na vida. Aí eu vou encontrar paz. Aí compra o Mercedes e descobre que quando vem o IPVA dele, o seguro obrigatório e a placa nova agora, nós vamos ter que vender um carro dos meninos aí por causa da placa. R$350. Aí ele descobre que não traz tanta paz assim. Então a busca pela paz, às vezes, ela acontece em lugares errados, em coisas erradas, em ações erradas. Porque a paz não é lugar e não é coisas. A paz é um estado. Ponto 2 meu aqui, a falsa paz. A paz que o mundo oferece. Ela é momentânea, ela é passageira e ela é circunstancial. O que significa isso? Essa paz que o mundo oferece, ela está condicionada, por exemplo, a bens materiais, a posições elevadas, não é verdade? A poder, quando a pessoa adquire muito poder, está condicionada à prostituição, que as pessoas dizem que se prostituindo encontram paz. Está condicionada a vícios, a falsa paz que o mundo oferece, ela é condicionada a algumas situações, porém,
ela é extremamente momentânea e passageira. Ela acaba muito rápido. Olha como que a gente é, o ser humano é maravilhoso, nós somos coisas do céu. Bendito seja o meu nome. Amém? Ó, a gente compra um carro agora, compra nesse mês, é o último, janeiro de 2019. A gente compra o carro. Quando chega em dezembro, a gente já não está satisfeito com aquele carro. Vocês já notaram isso? A gente já está conversando para trocar o carro. A gente chega na rodinha de amigo, que nós somos amigos, pois é. E aí, como é que está o Corolão? Fantástico, mas eu estou pensando em pegar o modelo 2022. Cara, mas é 2019, mas já estou pensando no 2022. A gente fica naquela, já, eu tenho uma casinha, tenho 2 pecinhas hoje e tal, com a saída do aluguel, pastor Amorim, vem cá orar na minha casa, a gente vai lá, ora, toma café, come bolo, faz aquela festa. 8 meses depois, pastor, estou orando a Deus aí para ver se eu pego um prédiozinho aí, uns 2 pisinhos aí, porque lá em casa a família está crescendo, nós agora já é 3, minha mulher está grávida. A gente não consegue manter essa felicidade naquelas pequenas coisas. Todos somos assim. O sonho do jovem, do moço, de nós, quando a gente é comprar um Fusquinha. Se eu comprar um Fusquinha, um corcelzinho, ninguém me segura. Não é desse jeito? Se eu levantar R$1.200, eu compro um Fusquinha, estou milionário. 3 meses depois que ele comprar o Fusquinha, ele está xingando o Fusquinha, está falando que é do inferno, que é do diabo, que Deus tem que dar um carro novo para ele. A gente é desse jeito. Então a nossa paz, a paz do mundo, me desculpa, ela é condicionada e ela dura muito pouquinho. O meu sonho era comprar aquele vestido que tem naquela loja, assim, assim, esse assado. O marido trabalha 22 dias só para aquele vestido e traz para ela. Chora, beija o rapaz, se alegra, você é o único homem que existe desse jeito. 3 dias depois ela vê o outro vestido na outra loja. Aquele era mais bonito. Mas não é, é nós seres humanos. Na hora que a gente recebe, a gente fica feliz. Na hora que a gente recebe, agora eu estou em paz. Agora o meu salário do meu marido estava R$1.800, foi para R$2.400. Agora nós vamos ter paz, acabou o nosso problema. Às vezes a situação, Juarez, se multiplica, fica pior ainda. Então a paz que o mundo oferece, ela é uma paz momentânea, passageira e circunstancial. Quer ver como ela é diferente da paz de Cristo? Jesus em João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis... Mas o texto está errado. Não, ele está acabando de falar, tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. Daí ele vem com uma outra proposta, mas no mundo vocês terão aflição e paz. Dá para andar junto? Não dá. Não dá, pastor Johnny. Aflição e paz são inimigos, são 2 coisas distintas que não cabem uma na outra. Aonde tem aflição, não tem paz. Aonde tem paz, não tem aflição. Não é assim? Não é assim. Porque Jesus disse que não é assim. Ele disse que dá para ter aflição e dá para ter paz no mesmo lugar. Junto. Aí é que a coisa fica legal. Porque ele está dizendo que 2 coisas que não tem como se relacionar, ele está dizendo, dá para viver juntas as 2. Dá para ter aflição e dá para ter paz ao mesmo tempo. Vírgula ele faz. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ponto de número 3. A verdadeira paz, que eu não quero passar do horário aqui. Eu quero falar sobre a paz de Cristo. Uma paz que ela não depende de circunstância, ela não é momentânea e ela não é passageira. Ela é permanente. Pastor, existe pessoas assim? Dezenas, centenas e milhares de pessoas que encontraram essa paz. Porque essa paz, queridos irmãos, vocês vão notar, por ela não depender de circunstâncias nenhuma, ela é encontrada às vezes nos piores lugares que você imagina.
Dá para encontrar paz dentro de um hospital? Dá. Porque a Bíblia diz isso aí. Quantas vezes a gente chegou em hospitais, eu mesmo vou toda semana, faço visita em hospital frequentemente, e já cansei de chegar em hospital e pessoa no estado terminal, servo de Deus, olhar para mim e falar: pastor, está tudo maravilha, está tudo bem, deixa Deus fazer a vontade dele. Eu não sei porquê, eu só fico preocupado com a minha família, pastor, mas está tudo 10, eu sei de onde eu vim, sei para onde eu vou. Um certo pastor em Curitiba, ele esteve conosco aqui, e o pastor dele, senhor de idade, ficou doente e foi para o hospital. No hospital, esse pastor foi desenganado. Os médicos disseram: ele vai ter 30 dias. Esse moço, muito amoroso, muito cheio de vontade do pastor dele continuar, chegou na beirada da cama do pastor, falou: meu pastor, eu vim aqui hoje para expulsar essa enfermidade. Em nome de Jesus, eu não aceito essa enfermidade no Senhor. O homem olhou para ele e falou: filho, por que você está fazendo isso comigo? Ainda hoje, meu filho, pela manhã, eu recebi uma visita do Espírito Santo dizendo que eles estão me aguardando na eternidade. Você vem aqui dizer que você vai fechar a porta para mim para o céu? Não. Ore dizendo para que Deus cumpra a vontade dele na minha vida, e se possível hoje, porque eu estou muito bem aguardando aquele que me visitou hoje pela manhã. O pastor pregou no Morumbi 2, ele disse que 3 minutos depois Deus recolheu aquele pastor. É diferente. A paz de Cristo, a gente encontra ela nos piores lugares. Dá para encontrar ela dentro de hospital. Você quer ver coisa linda? Eu já contei 10 vezes aqui, mas Paulo diz em Tessalonicenses, eu não me canso de vos falar a mesma coisa, então vou falar também. Gente que trabalha o dia todo, Rafael, às vezes catando, trabalhando com reciclado, que é um trabalho digno, mas que chega no final do dia dá 10, dá R$5, dá R$15, trabalha talvez com picolé, dá R$20, dá R$30, dá um valor que não é tão significativo, mas que nós tínhamos na nossa igreja do Curitibano, e que ele chegava e dizia: Amorim, ó, dá uma passada lá em casa hoje, porque ó, vou passar ali no mercado, vou comprar uns 10 pão francês, e vou comprar um potinho de margarina, e nós vamos tomar um café com leite. Vai lá. Costa janta lá. Gente, que coisa linda aquilo ali. A gente olhava assim e falava: meu Deus do céu, é pura paz. Não estou brincando, minha esposa sabe. Hoje esse irmão até trabalha num hospital. Vai lá, porque hoje eu quero fazer uma coxa sobre coxa, um caldão lá para nós comer com arroz, e vai ser só glória. Não tinha casa, né, Mari? Não tinha casa, tinha um barraco, tinha um negócio lá feito com aquela madeirite, aquela coisa, mas que você chegava dentro daquele lugar, irmão. Eu dizia para a Mari: esse é o lugar que a gente chega e volta renovado. E volta cheio de vigor espiritual. Em contrapartida, eu e ela já visitamos apartamento. Está sentado? Estão sentados aí? Diga amém. Apartamento de 410 metros quadrados, a pessoa querendo se matar. Vocês já viram isso? Tinha quarto até para o cachorro. O cachorrinho tinha o quartinho dele. Querendo se matar, porque a vida é uma desgraça. Eu falei: pô, mas que vida desgraçada mesmo, vamos trocar. Sofrida essa vida. Uma TV de 70 polegadas num lugar, outra no outro. Você apertava um botão, erguia uma cortina, apertava outra, abaixava. Falei: tá sofrida essa vida mesmo, irmã. Olha a diferença. Olha a diferença. Então a paz que nós estamos falando, ela pode se manifestar e pode acontecer nos lugares mais improváveis. Eu já fiz visita no presídio e encontrei pessoas que disseram para mim essa frase: eu estou preso fisicamente por grades, mas espiritualmente eu estou liberto em Cristo Jesus, eu estou feliz, vai cumprir a minha pena e eu vou voltar para a sociedade e vou ser um homem de Deus. Mas você tem ainda 10 anos para cumprir? Não tem problema, pastor, eu errei, então é mais do que justo eu pagar pelo erro que eu cometi. É justo. Mas não se preocupe, porque essas grades não estão me causando males nenhum.
Alguns diziam para a gente, essas grades até me causaram muitos benefícios, porque foi aqui dentro que eu conheci a verdadeira paz, que eu conheci Jesus. Então a paz que Cristo oferece se manifesta em lugares totalmente improváveis, lugares que a gente jamais vai pensar que ela está no meio. Vocês conhecem, irmãos, ali a Sadia? Ali para baixo tem uma comunidade bem carente ali, não tem? Uma comunidade bem carente. Eu fui pastor do Jardim América e eu e a Marinês descemos lá para montar uma subcongregação. Vocês lembram disso, né, irmão Jorge? Falei para a Mari, nós vamos descer ali embaixo e vamos montar uma subcongregação lá. E o que a gente fez? A gente começou a fazer almoço no sábado. Então a gente levava um panelão de arroz com frango, aquele risotão tal, e umas caixas de som, 11 horas, aí pregava e dava o almoço para aquela comunidade carente. Gente, sei lá, foi um ano, a gente já tinha uma igreja de 50 membros. Já tinha uma igreja com 40 e poucas pessoas batizadas, o povo indo para a igreja. E o que me chamava a atenção, irmãos, é que dentro daquela situação caótica daquele lugar, a gente via pessoas cheias de paz. Via pessoas com tranquila, via pessoas sossegadas. Via pessoas felizes da vida. Um dia aconteceu um fato interessante, que um moço nosso foi trazer uma palavra ali no Jardim América, e quando ele foi trazer a palavra, o Jefferson, filho do pastor Nilson, ele começou a chorar, não conseguia falar. Daí ele falou sobre algo que aconteceu na nossa igreja. Ele pegou uma daquelas pessoas e pegou outra pessoa que Deus tem abençoado eles de uma maneira extraordinária. E o interessante é que as duas estavam sentadas juntas e estavam dialogando, conversando. As diferenças sociais não impediam que elas fossem amigas. Uma muito bem financeiramente e a outra numa situação bem difícil, mas isso não fez com que elas não se relacionassem. Aquele menino começou a chorar em cima do púlpito. Acho que o Roberto deve lembrar disso também. O Roberto também congregava com a gente. Por quê? Porque a paz faz isso, irmão. A paz não olha o que você tem. A verdadeira paz, as pessoas que têm paz, elas não vão atrás do que você pode produzir para elas. Elas vão atrás do que você é, da sua essência, do que você é de verdade. Então a paz de Cristo, ela se manifesta, ela pode se manifestar também nos piores lugares, dentro de hospitais, dentro de presídios e dentro de favela. Tem vezes que as pessoas falam, meu Deus, como é que essa pessoa pode viver tão bem numa situação como essa, né? É porque ela conheceu a verdadeira paz. E já tem outros que você vê que tem tudo para ter paz e não tem paz. A paz de Cristo, em primeiro lugar, ela gera nas pessoas confiança. Vamos lá. Mateus capítulo, eu gosto desse Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 36. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Está na Bíblia isso aqui, gente. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas.
Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então eu vou resumir esse textão gigante numa frase só. Nossa vida está no controle de Deus. Glória a Deus? Amém ou não amém? Nossa vida está no controle de Deus. Deus sabe o que cada um de nós necessita. O problema não está em Deus, o problema está em nós. E a paz que Cristo nos dá, gera dentro de nós, ela traz para nós confiança. Irmãos, a gente pode se preocupar, mas a gente não pode ficar desesperado. A gente tem um pai nos olhando, um pai nos cuidando, um pai nos direcionando. A gente tem um pai que ele não pode de maneira nenhuma se esquecer de nós. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 49, né? Versículo 15, a Bíblia diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Aí tem uma vírgula. Ele diz: todavia, esta ainda pode vir a se esquecer dele. Mas eu, o Senhor, vosso Deus, jamais esquecerei de vós. Porque o vosso nome está escrito na palma das minhas mãos. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Vai dar tudo certo, fica tranquilo. Agora não vai dar o teu certo, vai dar o certo de Deus. Porque o teu certo, às vezes, é ver o outro para baixo de você. E esse certo não é para Deus. O teu certo é que você seja suprido as suas necessidades e haja contentamento para que você glorifique o nome dele. Deus não abandona ninguém. As situações mais adversas da nossa vida, sempre aparecerá uma luz no fim do túnel. Sempre aparecerá. Quando você falar, agora não falta mais nada, só falta morrer, e Deus fala, agora eu entro em ação para ele ver que eu sou Deus na vida dele. Que eu posso fazer um milagre. Deus está no controle da nossa vida. Deus está direcionando a nossa vida. Não se engane. Deus, ele sabe cuidar daqueles que são seu. É por isso que a paz de Cristo, quando você tem a paz de Cristo, você confia. Gente, fala para mim, vamos lá. Em nome de Jesus. Se um amigo teu, que faz a mesma coisa que você, prega o evangelho, um rei matasse ele e falasse, vem para a filhinha, você é o próximo, fica aí. Fica engordando que segunda-feira nós vamos matar você também. O que você faria nesses 3 dias, ou nessas 2 noites e 3 dias, como Pedro passou dentro do cárcere? Gritava, né? Ai, vou orar 3 dias, 3 noites, vou jejuar, me ajuda, socorro, pelo amor de Deus. A Bíblia diz que Pedro dormia. Gente, tem gente que não dorme por causa da água que vai cortar. Vai cortar minha água amanhã. Jesus, eu não consegui dormir essa noite. O cara ia ser morto. A Bíblia diz que eles iam matar Pedro no outro dia, tal ou não tá? Ia matar Pedro na Páscoa. E o que a Bíblia diz que Pedro fazia? Tanto é que ele pensou que era um sonho quando o anjo chegou. Dormiu pouco, hein? Pensou que estava sonhando. Ia morrer. Como é que é o nome disso? Confiança. Pai de Cristo. Para ele, o morrer é ganho, o viver é Cristo. Isso para ele era um detalhe. Nós estamos falando de morte, não estamos falando de água cortada, de cheque voltando, de luz que vai cortar, de carro que o motor deu um probleminha, de pneu que vou ter que trocar. Estamos falando de morte. E aí a gente vê um monte de gente que até desvia da igreja. Aí eu pensei que se eu fosse para a igreja, as coisas tudo ia ficar boa, mas não ficou boa. Você estava indo para o inferno, agora você está indo para o céu. Quer mais o quê? Não, fala para mim, quer mais o quê? Não é verdade? Ia passar uma eternidade. Passar não, vivia uma eternidade no inferno. Ganhou o céu. Quer mais o quê? Aí eu vou trocar o céu por um dinheirinho a mais. Não dá. Então a paz que Cristo coloca em nós, ela gera em primeiro lugar confiança. Eu já passei por situações que só Deus na vida. Só Deus, nem vou contar. Deixa para lá, depois nós dá o testemunho, não quero ficar lembrando. Mas foi situações que a gente pensou que não ia funcionar, não ia dar certo.
Mas aí, quando um está meio fraco, o outro fala, espera, porque o Deus que cuida de nós está de olho em nós. Fica tranquilo. Eu contei para vocês, contar um pequenininho, porque eu estou com tempo aqui, contar um pequenininho para vocês de uma, acho que eu contei daquela do leite, já contei ou não? Que o mercado ficou aberto até 11 horas da noite? Ah, isso aí é pai que cuida de filho, meu amigo. Os meninos não dormiam sem tomar o leite, vim pregar no Patriarca, pastor José Apolinário. Vou ganhar uma oferta lá, vou arrebentar, vou comprar leite, fazer tudo. Acabou o culto, Deus fez uma obra lá e Deus, acho que falou no ouvido do Apolinário, não dá 10 centavos para ele que eu quero fazer um negócio com ele hoje. Bateu nas minhas costas, Deus te abençoe, meu filho. Eu falei, meu Deus do céu. Quase que eu falei, me dá ao menos uma lata de leite. Tava bom. Não que a gente faz, prega, mas naquele dia eu tinha essa necessidade. Que a Mari tinha dado as 2 últimas mamadeiras, eles não dormiam sem mamar, o Rafa e o Dani. Chegamos em casa 10 e pouco, me lembro que, eu não sei se foi eu ou se foi ela, falou, Deus proverá, ó, dá água com açúcar, eles vão dormir, em nome de Jesus, nós vamos colocar a mão na cabeça deles e dorme, filho, em nome de Jesus. Vai dar certo. Quase 11 horas da noite, meu irmão aparece lá em casa, não é evangélico, ainda não é. Chegou, cara, sei lá o que aconteceu, cara. Me trazia um dinheiro pro Rafa e pro Dani. Falei, dinheiro, 11 horas da noite, pode trazer amanhã? Não, trazer ele. Ele não sabia, mas eu e ela sabia o que era. Ele tá fazendo, acho que uma caminhada, passou na frente, deixou lá, 10ão, aquele 10ão grandãozão assim, lembra? Deixou aquele 10 reais. E aí ele foi embora, falei, agora o Deus que deu o dinheiro vai ter que dar o leite. E nós fomos, quando cheguei na esquina, Mercado Souza, tá lá a Lúcia, tá até hoje lá. Para vocês perguntar se é verdade ou mentira, foi o único dia da história daquele mercado, de 20 anos de mercado, que ela ficou aberta até 11 horas da noite. Porque Deus falou, tem que ficar aberto aí, porque tem um servo meu que tem que comprar uma lata de leite aí. É assim que Deus faz, irmãos. Isso é uma das dezenas de testemunhos. Depois vocês perguntam para o Ângelo aí, que ele conta também uns testemunhos, que a mãe dele e nós tinha um manto diferente. Sempre nós éramos abençoados. Primeira coisa que a paz de Cristo gera na gente é confiança. A segunda coisa que a paz de Cristo gera no ser humano, ela gera contentamento. Agora vai puxar a tua orelhinha um pouquinho. Tem gente que elas são descontentes com tudo. Então é o primeiro sinal que você não tem a paz de Cristo. Tudo não tá bom. Você pode rodear de ouro, pode dar tudo de melhor que existir, não tá bom. Essa pessoa ela já pode entender que a paz que existe nela é do mundo, não é de Cristo. Porque a paz de Cristo em nós, ela gera contentamento com grandes ou com pequenas coisas. A gente fica contente. A gente não fica apavorado, a gente não fica desesperado. A Bíblia diz assim, preste atenção. A Bíblia diz em Abacuque 3, 17 e 18. Abacuque, no momento de aflição, questiona Deus, faz um monte de pergunta para Deus, Deus responde ele, aí depois ele fala, ó, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que as malhadas não dê no curral, os campos nunca mais produzam nenhum tipo de mantimento, todavia ainda vou esperar no Deus da minha salvação. Vou esperar nele. É mais ou menos assim, ainda que eu não consiga os bens que eu desejei, ainda que as pessoas que eu mais admire me abandonem, ainda que a saúde que eu esperava não existe na minha vida, ainda que tudo aquilo que eu sonhei uma vez eu não consegui conquistar, mas ainda assim, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Eu vou me contentar com o que eu tenho. Contentamento gera um sentimento de satisfação. Quem tem contentamento se alegra com pequenas coisas. Se satisfaz com pequenas coisas. Vou falar. Pode falar? Bom, sabe o que aconteceu esses dias? Eu vivia falando no Jardim das Flores, eu tenho um sonho. A Mari falou assim, que sonho você tem? De ter um sonho de ter um ar-condicionado na sala. Queria colocar um ar-condicionado na sala. Não, Deus o livre, vai gastar muito, não sei o que lá, não sei o que.
Tá, mas eu tenho um sonho, aí eu venho para o Templo Central. Vou morar no terceiro andar. O que tem? Um ar-condicionado na sala. Não pensa que eu sou gastador. Meus filhos, por exemplo, dormem tudo num quarto só para a gente não usar os ar-condicionados dos 2 quartos. Fique tranquilo que a gente é bem econômico. Mas no calorão a gente dá uma ligadinha no ar-condicionado da sala. Tó! E ele faz um barulhão, pergunta para o pastor Tonetti. Tó! Mas eu nem ligo, eu estou contente com aquele barulhão. Falei pro pastor Tonetti, vai lá ver o que é isso. Ele falou, rapaz, mexeu, mas não parou o barulho. Pensa que eu mandei tirar? Deixa quietinho aí. Que o barulho não tem problema. O negócio é o ventinho gelado que vem na nuca da gente, assim, pensa numa coisa boa. Talvez para alguém fale, mas que bobeira, pastor. Uma coisa tão insignificante, mas eu fico feliz. Da onde Deus nos tirou, para onde Ele nos colocou, a gente está quaquilionário. Não, a gente tá por cima da carne seca, é assim que fala aí lá mais pro norte lá, a gente tá arrebentando. A nossa infância foi composta de uma dificuldade inexplicável. Eu ia pegar fruta podre no Ceasa. A minha esposa ia no frigorífico pegar resto de carne que tinha lá. Tá louco, pastor? Tá falando sério? Tô. Então a gente hoje se alegra demais com pequenas coisas que Deus nos dá. Para alguém, né? Porque para nós é gigante, é monstruosa, é coisa do... A gente chora. A gente chora. Porque a gente sabe de onde a gente veio. Então a gente consegue viver com contentamento. A gente se alegra com poucas coisas. A gente se alegra com... A gente não fica naquela ânsia, naquele desespero. Eu já disse aqui, vou repetir, tem gente que fica falando, pastorzão da Central, né, coisa linda, deve ter uma caminhonete D20, deve ter um, como é que é o nome que as grandonas? Toro, né? Não tenho, irmão, não tenho carro. Quem tem carro, o Rafael e o Daniel, que eles usam para a faculdade e para o trabalho deles. Pastor, então você está mal? Estou bem demais, irmão, bem demais. Quando eu quero sair, tem um palho da igreja aí, eu corto na alta com aquele palhinho. Então eu estou satisfeito, estou feliz com a vida que Deus me deu. Então eu tenho paz. Eu pretendo não ficar velho muito logo. Eu quero ficar meio novão, assim, com 60, 70 anos. Alguém olhar e falar, tá com cara de quarentão, né, pastor? Contentamento, a paz que Cristo coloca em nós, gera em nós contentamento. Agora, quando não tem, nada presta, pastor. Tudo tá ruim, pastor João. Tem que trocar isso, tem que trocar aquilo, isso aqui não presta. Essa desgraça dessa casa de 18 quartos. Queria uma de 32. Tem gente que é desse jeito. Então, se você tem a paz de Cristo dentro de você, vai gerar dentro de você contentamento. Você quer ver um exemplo de contentamento extraordinário? Pessoas que são cegas, pessoas que são surdas, pessoas que são mudas, pessoas que são paralíticas, pessoas que vivem debaixo de extrema pobreza e ficam o dia inteiro dando glória a Deus e aleluia. Viu o irmão Mário falar uma palavra aqui? Posso te usar, irmão Mário? Foi dar uma palavra aqui na semana, falou, eu não oro para Deus me levantar dessa cadeira, eu estou bem demais. Falou ou não falou? Caramba, por que você não ora, irmão? Por que orar, rapaz? Se ele quiser levantar, eu ando, vou dar glória a Deus, se não quiser, estou de boa. Como é que é o nome disso? Contentar a paz que Deus coloca no nosso coração. Se fosse outro, não sei o quê, cadê o Senhor, que eu não levanto dessa cadeira, o que o Senhor está fazendo? Não, tem a paz de Cristo, então a paz de Cristo faz a gente se contentar com aquilo que Deus nos deu. E outra coisa, se alegrar com aquilo que Deus dá para os outros também. A paz de Cristo faz isso. Eu não tenho, mas o meu irmão tem, mas eu sou feliz porque ele tem. Eu não tenho inveja, eu tenho alegria. Último ponto para nós terminar aqui. A terceira coisa que a paz de Cristo gera em nós, ela gera esperança. Você marcou? A primeira, ela gera na nossa vida, a paz de Cristo gera na nossa vida confiança. Está feia a coisa, deu uma caída, a empresa não está vendendo bem, deu uma desandada, veio uma enfermidade ali, levou... Fica tranquilo que tudo tem um ponto final. Tudo, até as coisas boas. Tudo tem um ponto final. Segunda coisa que gera, ela gera contentamento. A gente começa a valorizar as coisas que realmente devem ser valorizadas. Diz alguém que diz que tem gente que você quer ver a pessoa, você coloca um dinheiro nela, né? Dá um dinheirinho para ela.
ou dá um poder que ela fica bem, como é que é? Diz que se der um dinheiro, você que fala muita palestra financeira, coloca um dinheirinho legal, você já vai ver quem é a pessoa, né? Que ela se transforma. Não me toca, porque agora eu sou o cara. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem conviver com a bênção que Deus vai proporcionar na vida dela. Não consegue. Se Deus der muito para ela, perde ela. Terceiro ponto, a paz de Cristo gera esperança. Jeremias 29:11, para você que estava tristão. Voltar para casa dando murro no ar, dando glória, dando aleluia, dizendo Deus é bom. Olha que lindo esse texto aqui. E Deus profetizou isso para a nação de Israel e respingou para nós no tempo da graça. Olha o que a palavra diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperais. Olha que coisa linda, gente. Olha a promessa que Deus faz. Lá no livro de Eclesiastes, ou Provérbios, não me lembro, diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então nota que Deus está falando para nós: fique tranquilo, porque o pensamento que eu tenho com a tua vida não é de te matar. Porque às vezes a gente vê um negócio que a gente fica apavorado, né? Deus vai matar 15 aqui, pecador infeliz, vai morrer. Não. Se Deus quisesse matar a gente, irmãos, Ele não ia escrever na Bíblia assim: eu vim para dar vida e vida com abundância. Quem concorda comigo, diga amém. Eu acredito que Deus transforma a gente. Agora, matar para perder para o diabo falar: mata mais 10 aí, Jeová, manda para cá, eu não tenho espaço. Você acha que ele vai fazer isso? Agora, transformar, ele vai apertar o parafuso, ele aperta mesmo. Ele é campeão nisso aí. Dá uma entortada na porca lá, ele faz. Agora, a gente vê pessoas que dizem que parece que Deus tem um prazer em matar todo mundo. Vão matar, vão matar. Hoje Deus vai passar foice aqui, não vai sobrar cabeça. Não existe isso. A Bíblia diz que Deus veio para dar vida. E essa vida Ele quer dar com abundância. O que Deus faz é transformar o ser humano, mudar a conduta dele, o caráter dele, para ele ir para o céu. Deus não vai jogar pessoas na mão do diabo nunca, irmãos. Então Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Paz de Cristo gera esperança. Primeira coisa, o medo da morte não nos tira a nossa paz. A minha família, nós temos metade crente, metade que não é. Fala em morrer, meu Deus, bate na madeira, bate na madeira. Bate na madeira, negócio de morrer, amorinho. Que isso? A morte é um portal que vai nos conduzir à vida eterna. A Bíblia diz que ali não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais morte. Primeiras coisas se passaram, não vai cortar mais luz, não vai cortar mais água, não vai cortar mais... Vamos comer mais frango todo dia, vai ter coisa boa. A morte é o portal que vai nos conduzir à eternidade. Então quem tem a paz de Cristo, ele tem esperança pela vida vindoura e a morte já não tem mais poder sobre a vida dele. Ele não tem aquela apavoração com medo da morte. 1 Coríntios 15, 54, 55. E quanto a isto, que é corruptível, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o teu corpo, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E Paulo, ele faz um negócio que eu acho que Paulo era igual a eu. Depois que ele fala isso, ele podia falar amém, mas ele chega: e aí, morte? Aonde que está a tua vitória? Tirou a morte ainda. Não é assim que a pesada fala? Está tirando a morte. Aonde que está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? E o inferno, aonde está a tua vitória? Não tem mais, gente. O Cristo que nós aceitamos nos deu essa condição de vencermos a morte. A morte não nos apavora, a morte não nos causa pânico, a morte não nos deixa mais ficar sem dormir, porque a morte não é um inimigo, a morte física é uma aliada que vai nos levar para uma vida onde não haverá mais morte. É isso que Cristo gera em nós. É por isso que tem gente que é tão apaixonado pelo céu que ele fala: olha, se não fosse o dom da vida, eu queria morrer hoje. Porque a vida a gente não deseja. Deus foi tão inteligente que, sabendo do desejo de eternidade, Ele colocou no nosso coração também o dom da vida. Porque senão todo mundo que descobre essa verdade ia pular da ponte. Quero para Jesus, estou chegando, meu mestre. Puf, ia acontecer. Ué, não estou falando?
Tem gente que é tranquila, o Espírito Santo faz ela viver uma plenitude da paz. Vocês já viram que as pessoas, tudo tá bom? Tem gente que fica até com raiva, Rafael, porque, pô, não tem nada ruim, tá tudo beleza. Segunda coisa, que a esperança gera em nós. Primeiro, o medo da morte não nos tira a paz. Segundo, o medo da escassez não nos tira a paz. Presta atenção essa aí para você que está desempregado, você que não tem dinheiro, que está achando que a vida é só sofrimento. Presta atenção, o medo da escassez não nos tira a paz. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo as conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Senhor, eu estou desempregado já faz 2 anos, mas glória a Deus. Não faltou a comidinha. O mercado do bem da Assembleia de Deus é estouro. É verdade isso aqui. Apertou a coisa lá, corre para cá. O Claudião e o irmão Jorge estão ali, com as portas abertas. Mercado do bem. Continua o texto. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ninguém entende como uma pessoa sem dinheiro, como uma pessoa talvez desempregada, como uma pessoa doente, como uma pessoa que talvez está vivendo um conflito familiar terrível, ainda tem paz. É a paz que excede o entendimento. É essa paz que Deus quer te dar. É essa paz que você precisa ter. Por isso que eu tenho medo e falo aqui todo dia, pode ficar bravo, pode entortar o biquinho, quem quiser. É uma pena você ver tantas pessoas religiosas dentro da igreja, 50 anos dentro da igreja, só conhece uma religião, nunca conheceu o Deus que ela serve. Porque o Deus que nós servimos gera essas coisas dentro de nós. Isso é gerado, isso acontece dentro da nossa vida. E a gente fica preso num sistema religioso e acaba virando uma desgraça só, uma brigaiada só. E aí no dia que chegarmos na eternidade, a gente vai chegar na fila e vai dizer, vou entrar na tua frente, rapaz, porque eu sempre fui muito santo. Claro que eu não estou dizendo para não ser santo, mas é aquela santidade entre aspas, sabe? Aí chega lá, vai se decepcionar, porque Cristo vai falar, eu não sei quem é você. Eu não te conheço, porque relacionamento comigo nunca teve. Teve relacionamento com o sistema religioso. Então, o medo da escassez não nos tira a paz. A gente consegue vencer essa dificuldade. Eu termino agora dizendo também que a paz de Cristo gera esperança, porque o medo da culpa, segura essa aí, o medo da culpa não nos tira a paz. Nós temos aqui mais ou menos 770, 735, não sei quantas cadeiras, aqui dentro dessa igreja. Temos 62 anos. Sabe quantas cadeiras tinha que ter aqui dentro? Sabe quantas pessoas tinham que estar dentro dessa igreja? No mínimo, umas 40 mil. No mínimo. Em 62 anos, eu acho que foi isso que passou por aqui. Mas em 62 anos, quase todas as pessoas regressaram, algumas, por causa da culpa. Porque ensinaram para elas que quando pecassem, não deveriam voltar para esse lugar. Quem está comigo diz amém. Isso dói um pouquinho no calinho dos religiosos. Ensinaram para elas assim, o dia que você pecar aqui, você não cabe mais. Pecador. Que você não pode participar do nosso meio. Igreja não é hotel de santo. Nunca foi. Igreja é o hospital de gente doente. A graça não está condicionada a meia dúzia de pessoas. A graça está condicionada a todos aqueles que vão a Deus. Pecado não tem tamanho, não tem peso, não tem idade, não tem quilo e não tem comprimento e não tem isso. Pecado é pecado em todos os seus aspectos. Quem peca numa mentirinha é a mesma coisa que pecasse num adultério. Quem está comigo diz amém. Está no texto da Bíblia ou não está? Ficarão de fora os mentirosos, os escarnecedores, os adúlteros, os efeminados, não está tudo junto? E por que alguém mente, faz umas mentirinhas aí, e aí quando alguém adultera, a gente tem que pegar uma 12 e mata Porque não conhecem Bíblia. Não conhecem o Deus da Bíblia. A paz de Cristo gera esperança e ela nos isenta do medo da culpa, irmão. As pessoas que saem da igreja saem porque se sentem culpadas. Porque acham que para elas não tem mais solução. Porque aprenderam, e eu não sei quem ensinou, porque eu nunca ensinei isso. Quem está comigo aí 6, 7 anos sabe disso. Nunca ensinei, que aprenderam que o dia que cair em adultério, o dia que pecar, o dia que roubar, o dia que enganar, não pode mais estar na igreja. Não é assim que funciona, irmão. É aqui que tem que vir, irmãos, para
poder receber de Deus, queridos irmãos, a cura, o milagre, a correção, a disciplina dele. Não da igreja, não de homens, de Deus. Está entendendo? Olha o texto que eu vou ler para vocês aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Eu não estou dizendo para você sair pecando aí, porque o pecado voluntário, a Bíblia diz que só resta uma expectação terrível de perdição. Mas quando acontecer de pecar, a Bíblia diz que nós temos o quê? Um advogado. Nós temos um monte de advogado aí, gente. E às vezes vocês pegam as causas aí, né, Júnior? Irmão Jorge, Jefferson, e a turmaiada aí. Não sei, né? Nunca fui ver. Mas eu acredito que você chega para o juiz, para o promotor. Coisa linda esse bandidão aqui. O senhor está equivocado, o cara de primeira. Mas o cara matou 30. Não! É amizade, cara, gente. Vai até na igreja, doutor. Advogado faz isso ou não faz? Não é o trabalho do advogado? Absolver o advogado nunca chega lá, o cara matou, ele chega assim, o promotor matou 30 mesmo, tem que ser 30 anos cada um que ele matou. Não, o advogado vai procurando meios para poder isentar ele. A Bíblia diz que Jesus é nosso. É a mesma coisa, o diabo chega e fala aquele amorinho ali, que vocês ficam achando que é isso, aquele outro, aquele amorinho é isso, aquele outro. Jesus fala, pai, mas olha aí, levanta cedo, está falando com o Senhor, está orando, está correndo para lá e para cá, faz uma coisinha ali, está sempre tentando buscar a presença. É assim que Jesus vai fazendo. E aí a Bíblia diz, porque a diferença de Jesus e o diabo não é filho de Deus. E filho sempre leva. Já pensou um juiz e o advogado é filho dele? O juiz vai procurar um monte de coisa para dar a causa ganha para o filhão. Pode ser o que for. É filho. Então não se engane, queridos irmãos. A paz que Cristo coloca em nós, ela gera na nossa vida esperança. E eu termino esse ponto aqui dizendo para vocês que Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, a Bíblia diz que nós tínhamos uma dívida, uma nota promissória que era contra nós, não era? Que essa nota era impagável. Está escrito ou não está? Estou exagerando ou não? Que ninguém teria condições de pagá-la. O que Cristo fez? Cravou ela na cruz e isentou nós dos... Quem que morreu na cruz? Quem morreu na cruz? Jesus não morreu na cruz, porque ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. A cruz foi só um caminho que ele achou para chegar lá no inferno e pregar para os que estavam cativos também. Barrabás não morreu na cruz, Jesus não morreu na cruz, mas o pecado morreu na cruz. Pastor, o que vai me levar para o inferno então se o pecado está morto? Para os crentes, para quem tem Jesus, não se equivoque, irmão. Para quem tem Jesus na vida, tá? O que vai me levar para o inferno? O distanciamento de Deus. Só isso. É quando você se distancia dele, você está condenado à perdição eterna. Por isso você que não tem vida de oração, não tem vida de consagração, não tem vida de leitura bíblica, só tem vida de igreja, tua vida corre perigo. E muito perigo mesmo. Nossa, pastor, estou com 50 anos na igreja, então mude hoje. Mude hoje, que o que vai levar o crente, o que aceitou a Cristo para o inferno não é o pecado. É o distanciamento de Cristo. Mas quem recebeu a paz de Jesus, tem a esperança da eternidade. Posso orar por você? Se coloque em pé. Pastor, como eu posso adquirir essa paz então? Em primeiro lugar, busque como se você buscasse prata e ouro. Mude a sua visão de campanhas. Estou fazendo campanha para trocar o carro, estou fazendo campanha para poder comprar casa, não é pecado. Mas faça campanha para você receber o fruto do Espírito Santo chamado paz. Ore pedindo para Deus o fruto do Espírito. Jejum pedindo para Deus o fruto do Espírito. Leia a Bíblia para conhecer o fruto do Espírito. E se relacione profundamente com Deus em 2019 para receber o fruto do Espírito. Você que quer paz, coloca a mão no coração.